Caio Fábio, o herético neopanteísta. Em 12 de agosto de 2004, com o apoio da bancada evangélica do PT, o Movimento Evangélico Progressista, MEP, realizou o simpósio Igreja e os Desafios Atuais na Câmara dos Deputados. No simpósio, Caio Fábio disse: Para mim, esse universo é sagrado. O sagrado habita o mundo inteiro. Se eu não tenho uma visão que sacraliza o cosmos e toda a criação, eu preciso, no mínimo, fazer uma segunda reflexão. Havia no simpósio reverendos ligados ao MEP, inclusive um importante pastor presbiteriano, o reverendo Adail Sandoval. Mas nenhum deles, que passaram anos estudando em seminários para defender o Evangelho e refutar heresias, nunca denunciou as palavras neopanteístas de Caio Fábio. De acordo com Wiktionary, a definição de neopanteísmo é uma variação renovada ou reconcebida do panteísmo, a crença de que o universo é sagrado e tem de ser reverenciado. Entretanto, pouco antes de sacralizar o meio ambiente, Caio demonizou a glória da criação de Deus, o ser humano criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Ele disse: enxergo a questão de uma ética de preservação da vida num mundo no qual a própria presença humana na Terra significa a maior ameaça de devastação. E o extraordinário e ao mesmo tempo irônico e contraditório é que essa presença humana na Terra, que é inteligente e é autoconsciente, a maior ameaça e talvez a única ameaça que a própria Terra tenha e as demais manifestações de vida na Terra conheçam. Nunca antes nada foi tão ameaçador, por mais catastrófico que tenha sido, do que a presença humana na Terra. A demonização do ser humano é script padrão dos ambientalistas a serviço da elite do controle populacional. A solução dos ambientalistas para a ameaça humana é a redução das famílias, impondo-se cada vez mais políticas e leis drásticas de controle da natalidade, especialmente o aborto. Até mesmo os líderes evangélicos estão defendendo que, para salvar o planeta Terra, todos têm de rejeitar os bebês. Esse pensamento está em sintonia com as elites globalistas, inclusive Bill Gates, que declarou que o mundo precisa de menos pessoas e tem investido milhões para reduzir o que ele vê como ameaça: bebês humanos. De fato, milhões de bebês em gestação são sacrificados anualmente em clínicas de aborto para sustentar os ideais globalistas, inclusive a sacralidade do meio ambiente. O próprio pai de Bill Gates era diretor de uma clínica de aborto. Depois da demonização do ser humano, Caio Fábio passa a sacralização e reverência ao meio ambiente, prosseguindo em suas ideias neopanteístas. O neopanteísmo é uma crença religiosa amplamente seguida na Índia, e o próprio Caio Fábio reconhece isso, dizendo que a Índia é um país tecnologicamente atrasado e que há índices elevadíssimos de pobreza lá, miséria e outras coisas mais. E superpopulação e todas essas coisas. Mas ela continua sendo um exemplo de uma sociedade para a qual uma visão do mundo que olha para o cosmos como algo sagrado é completamente diferente de uma visão semelhante à nossa. Por isso, estranhamente eu tenho que lhes dizer que o animismo presta serviços à bioética de natureza muito mais prática, na hora em que, ignorantemente ou não, vê significado espiritual na existência de todos os entes criados e nós não. Continuando sua exaltação da Índia panteísta como modelo, Caio rejeita os 3 primeiros capítulos do Gênesis,
os quais tratam da criação, como não sendo fontes de informação, entre aspas, científica. Tal rejeição é padrão entre liberais. Ele diz: nós chegamos ao ponto em que as ironias que se estabeleceram para nós são extraordinárias. A primeira, o Ocidente cristão, especialmente a sua versão protestante, se tornou a parte da humanidade que mais ofende a criação. O homem existe num universo sem nenhuma sacralidade. A segunda grande ironia que essa sociedade ocidental cristã produziu é que a sociedade e as sociedades animistas são extremamente menos ofensivas à criação do que nós. A gente olha lá para Gênesis, livro de Gênesis, os 3 primeiros capítulos, e o indivíduo parte para aquela leitura completamente literal e fundamentalista que quer transformar aquilo ali num manual científico de como é que o mundo foi formado, que é absolutamente tolo. Chama a consciência do Evangelho todinha para uma integração dela com a sacralidade da criação e com a reverência pela criação. Em sua defesa do neopanteísmo, Caio Fábio chama de tolice levar a sério os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Inteligência humana não é espiritualidade, especialmente quando distorce os ensinos da palavra de Deus, fazendo pouco caso dos 3 primeiros capítulos do Gênesis por amor ao neopanteísmo. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Tiago, capítulo 3, versículo 15. Em contraste, o temor de Deus leva o coração humano a amar, reverenciar, adorar e obedecer a Deus, tornando-o aberto à verdadeira sabedoria. Mas o coração sem o temor de Deus tem outros objetos sagrados, de forma muito semelhante aos pagãos e aos ambientalistas radicais. O dicionário Webster de 1913 define sagrado como possuindo o direito mais elevado para a obediência, honra, reverência e veneração, com o direito de receber extrema reverência, venerável. Deus, não o universo, é sagrado e digno de reverência. Deus é supremamente venerável, mas algumas coisas na terra podem também ser veneradas, conforme diz a Bíblia. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Contudo, Caio parece ter visto essa passagem com outros olhos. Venerado seja entre todos o universo. A sacralidade que ele devia dar apenas a Deus, ele dá também ao universo e ao meio ambiente. E a veneração que ele devia ter dado ao seu matrimônio original, ele deu para a sua paixão ambientalista neopanteísta. Produção www.juliosevero.com. Narração Naaliel Mendes. Declarações neopanteístas de Caio Fábio. Arquivo digital da Câmara dos Deputados em Brasília. Tolo!